deu certo. Muito bom dia! Estamos aqui com alguns minutinhos de atraso, mas estamos aqui. E hoje mais um tema que, antes de entrar, eu estava conversando com a Gia aqui. A gente não sabe descansar. E eu vou confessar para vocês que eu estou aprendendo. E a Fran tem grande parcela nisso. Então, tudo que a gente vai trazer aqui são pílulas de consciência que mudaram a minha consciência e que eu tenho tentado colocar em prática. Tenho conseguido, às vezes sim, às vezes não. Tenho, colocado em prática, às vezes com sucesso, às vezes sem sucesso, na minha vida, na minha rotina. Eu acho que a única Pois é. pessoa que já falou pra mim na vida, vai descansar, é a Fran. Então, às vezes, Ô, quando a minha mãe Cá, vem também, ela fala: descansa, minha filha, deixa que eu cuido das crianças. Mas isso é muito raro, né? As pessoas dizerem assim: descansa. Só no final da noite, né? Descansa. Só assim. Pode falar, Fran. porque tem a mentalidade que descansar é dormir, né? Mas não É, é. Mas, Cá, você tá falando, às vezes eu consigo, às vezes não consigo, né? Mas é o que eu falei na live hoje. Você faz musculação em um dia, você sai musculoso? não. Não. Então é um exercício, como tudo na vida, né? A gente vai. É isso. E como aqui a gente sempre propõe as mudanças de dentro para fora, né? Com pílulas de consciência para você trazer essa filosofia mesmo do Oriente, porque eu vejo que essa filosofia é do Oriente, né? É do Yoga. Inclusive, vou contar uma curiosidade, eu me assustei muito quando eu fui fazer a minha formação de yoga do riso, que o professor dava pausas a cada 1 hora e meia, ele dava pausas de 20 minutos. Eu falava, gente, que isso? E aí o negócio se estendeu. Eu, por mim, eu entro nas aulas de teta, se deixar, eu nem almoço. Eu só vou, né? É. Então, isso me fez pensar e me fez entender o quanto é valioso essas pausas, o tanto que a gente volta diferente, o tanto que a energia muda. E aí, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, descansar é produção. Agenda invisível, e aí a gente ainda tem uma agenda invisível sendo mães, né? E ainda assim empreendedoras. Então, como que a gente encaixa essas pausas reais na rotina de mãe empreendedora? E aí eu vou deixar bastante a Fran falar, porque ela é especialista nesse assunto, muito mais do que eu. Você quer ficar sem câmera? Eu tô sem câmera? Tá. Não, gente, não quero não. Peraí. Oi, Camille. Oi, Cá. Pronto, cheguei. Vocês estão me vendo agora, né? Uhum. Pronto. Então vamos lá. Descanso é diferente de preguiça. Descanso é igual espaço interno. Eu acho que podemos ir embora? Já, né? Se levar isso aqui, Acabou o milho, acabou a acabou, pipoca. acabou. Se essa chave aqui A virar, plus. acabou, entendeu? Peraí, esse vai merecer uma foto, essa imagem. Gente, por favor, compartilhem, porque isso aqui, descanso é diferente de preguiça. Descanso é igual espaço interno. Gente, quem nunca estava descansando assim num dia E se aleatório, sentiu no meio da culpado. tarde, e falou: Meu Deus, mas eu podia estar fazendo isso, eu podia estar fazendo aquilo. Isso é julgar que é preguiça. Exato. Simples assim. Você sabe que quando desde muito novinha, né, a minha mãe nunca para. Ela nunca para. E eu cresci com esse modelo, né? E quando a minha mãe chegava do trabalho, 6 horas da tarde, primeiro que a gente já morria de medo, né? Porque ela já chegava botando terror. E assim, se a gente tava sentado no sofá, ela já começava. Evidão, hein? Vamos lá, gente, vamos se É movimentar assim e não sei o mesmo. quê. E aí, você não sabe. Essa semana, o meu corpo pediu pausa. Depois da palestra, né? Muita, muita energia. Meu corpo pediu pausa. As tardes, né? Das quartas-feiras, eu tenho me proposto realmente a ficar com os meus filhos. Então, eu levo eles na aula de música e depois a gente fica na pracinha. E aí, eu tava lá na pracinha relaxando. Como tudo é gatilho, presta atenção. E aí eu virei como se eu tivesse, estava deitada, fizemos um piquenique. E aí eu virei, tive várias consciências, mandei pra Fran, né, Fran? E aí eu Uhum. virei, fiquei assim de bruços, né? Aí passou um senhor e falou: Nossa, que vida boa, hein?
Aí eu olhei pra ele e falei assim: eu mereço essa vida boa. Toma-lhe, toma-lhe. Aí, ao invés de ficar mal, né? Porque normalmente ia ficar É, mal, culpada. mereço essa vida boa. E é isso que a consciência faz com a gente, né? A gente se permite, essa permissão. Então vamos lá. Descobri por isso. Ah, não, peraí. Pronto. Nem eu e meus irmãos conseguíamos dormir depois das 8. Sua mãe era igual a minha, a Gi falando. É sobre isso, né? A Camille. E a Não. Camille falou do que não podia acordar depois das 8 da manhã. Oi, gente, aqui em casa, o despertador, a Alexa falava, ela tocava de manhã, Deus ajuda, como é que é? Que alguém escreveu aqui, Deus ajuda quem cedo madruga. Todo dia eu acordando com essa, enfiando essa crença na minha cabeça, eu É falei, uma não, crença. para, É uma porque era a época crença, que eu né? acordava às 5 da manhã, e sem necessidade, tipo, eu não trabalho tanto, eu não preciso acordar às 5 da manhã. Eu Pronto. tenho espaço de tempo para fazer as coisas que eu preciso, por que que eu vou acordar às 5 da manhã? Não vou. Eu Parei. tô lembrando da revitalização, né? Que foi no domingo, que fala, eu tenho tempo para fazer tudo que eu preciso. Isso virou uma chave para mim, né? Porque eu tenho tempo de ser mãe às quartas-feiras, às sextas-feiras, né? Eu tenho tempo digo que eles não estão o tempo todo na escola, eu tenho tempo de ser empresária, terapeuta. É só a gente ajeitar a rotina da gente, entendeu? A gente tem tempo para fazer tudo o que a gente precisa. Mas a gente fica tentando se encaixar na agenda do outro. E a agenda do outro é a agenda do outro, né? E eu me coloquei nesse lugar de empreendedora justamente para poder ter mais tempo para os meus filhos. Sem Justamente por saber a isso. instabilidade e a loucura, né? Mas justamente por isso, né? Então é sobre isso. Deixa eu ver aqui, as meninas estão. Acordar às 5 da manhã. O milagre da manhã. Era a fala dela. Olha aí, Deus ajuda quem cedo madruga. O milagre da manhã trouxe. E assim, ó, gente, Aí teve muda. a febre dos 5 da manhã, né? Muda, tá? Eu já fiz e realmente muda. Mas assim, depois eu nunca mais quis fazer. Porque é a preço de muito esforço. Entendeu? Eu acho que tem outras formas. Você pode Aí encontrar a sua. eu dou aula até 9 horas da noite. Aí que eu vou comer. Aí eu vou acordar às 5 de novo. Eu tava assim, não tinha sentido nenhum. Então, aí você estava sem espaço interno, né? Porque o descanso, Exatamente. muitas vezes, é a gente ter o espaço interno. A E o gente tem espaço que. interno é a calma. E quando a gente entra nesse looping, a gente está em tudo, menos na calma, né? Mas, Então é gente, importante. por isso a vivência, viu? Porque cada um vai ter a sua regra, a sua vida, a sua rotina. Não dá para a gente pegar, ler um negócio e fazer o que está falando para fazer. Não dá para pegar uma receita e colocar na nossa vida, sabe? Sem se analisar, sem se olhar e sem entender internamente as suas verdadeiras necessidades. E isso a gente só faz com escuta e pausas. Escutas e pausas. A gente só entende o que é pra gente e o que não é pra gente quando a gente para e se escuta. Como eu disse pra vocês, meu corpo pediu pausa e automaticamente quando ele pede pausa, pum, enxaqueca, né? É o meu gatilho. Eu tinha crises de enxaqueca grandiosas, porque eu descobri uma crença de que eu só podia descansar quando eu tivesse essa dor de cabeça. Então, meu corpo, sim, pum, desligava e eu ficava no quarto escuro, sem poder mexer com nada, e era aí que eu podia relaxar, né? Hoje isso é muito menos frequente. Eu tinha crises de enxaqueca de ir para o hospital mesmo. Hoje é muito menos frequente, mas é uma forma do meu corpo me parar, mas já também não é, são 3, 4 dias igual antigamente. Então, descanso é necessário para o corpo e o corpo vai dizer o que ele precisa. E se a gente não para, o corpo adoece. É simples assim, né? Então a gente precisa estar aí alinhada com o nosso corpo. E como que a gente faz isso? Gente, natureza, gente, para mim, tá? Natureza, tá com as minhas crianças, animais, sol.
yoga, tudo isso me faz voltar para mim, né? Então a gente E isso é um descanso, isso é um descanso. exato. Então a gente acha que parar é perder tempo. A gente vive em uma cultura que glorifica o fazer sem parar. A internet está cheia de gurus da produtividade que falam sobre acordar às 5 da manhã, ter uma rotina rígida, rodar metas atrás de metas. Isso cria a ilusão de que você não está 24 horas produzindo. Se você não está 24 horas produzindo, você está ficando para trás. Então, a reflexão aqui é: a cada scroll nas redes sociais, você vê alguém mais produtivo, mais disciplinado, mais perfeito. E aí surge essa sensação de que você precisa se consertar, melhorar e fazer mais. O que é uma ilusão, né? É a Matrix. As redes sociais reforçam a crença de que nunca somos suficientes. As redes nos mostram o bastidor do descanso. As redes não mostram o bastidor do cansaço, mostra só o resultado. E nós passamos a comparar nossa vida real com a vitrine idealizada de alguém. Preciso nem dizer, né? Pausa para a gente poder fazer uma análise sobre isso aqui, né? É, enfim, sigamos. Descanso como rebeldia consciente. Descansar é um ato revolucionário nessa cultura que só valoriza o fazer. Pausar não é ficar para trás, é criar espaço para se escutar e decidir com clareza. Vou contar algo pessoal. Eu, geralmente, quando eu tenho um problema, né? Antes eu ficava em cima do problema, em cima do problema. A gente vai entender o que eu tô falando. É, a gente tá com algumas questões em conjunto, vamos dizer assim. E uma das coisas que, para mim, eu sempre fiz é ficar pensando, 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 analisando, queimando fosfato ali. E o problema não vai ser resolvido pelo mesmo nível de consciência que o criou. Porque a gente cria problemas, né? Muitas vezes. Aliás, estamos sempre criando problemas. Nós criamos a nossa realidade, criamos a alegria também. E aí, coisas boas também. E aí, uma das coisas que eu até trouxe para a Gi, tem tentado trazer essa consciência para outras pessoas envolvidas é: solta, solta. Porque aí a gente vai ter o quê? Espaço para escutar e decidir com clareza. Então é aprender a não ficar em cima do problema, é aprender a soltar. E isso o yoga traz, né? Da gente, a Fran tá rindo. Fala, prof. Eu tô rindo, porque é o que eu fico martelando, né? Eu fico martelando. Descanso, espaço, vamos criar espaço, deixa as coisas passarem, né? Você já pegou a informação, você já fez o que você pode, solta. É É isso. tudo isso que a gente fica martelando aqui. É Isso é o descanso que é produção, porque o descanso que é produção, você está dando espaço para sua criatividade se desenvolver. Como é que você tem espaço para isso. fazer as coisas? Né? Então, é isso. Se você só fica alimentando, alimentando, tá cheio, o HD tá cheio. É isso. É tão Para trazer simples. clareza, sabe? Para trazer luz, precisa É, ter espaço. precisa ter espaço. A gente precisa abrir espaço. O yoga fala isso. Abrir espaços. Abrir espaços. E o soltar é abrir um espaço para a solução se apresentar. Para a gente ter mais clareza, para a gente sair do problema e enxergar de uma outra forma, né? Então, eu tenho exercitado muito isso no meu dia a dia e tem me feito muito bem. Por exemplo, hoje, né? Eu estava lá na apresentação e eu falei, não vou olhar no relógio. Vai dar tempo. Por quê? Senão eu ia estar lá e não ia estar lá. Então, eu falei, vai dar tempo. Exatamente. Entende? Então, Agora também é a hora do quê? presença. Agora é hora do Exato. quê? Então, é isso. É saber que vão ter os imprevistos, mas eu ficar martelando em cima da ansiedade do que eu tenho que fazer depois também não vai me ajudar. Eu não estou criando espaço, eu estou forçando o meu cérebro, né? Eu estou hiperfocando no problema. E aí, o que que acontece? Mecânica quântica. Quanto mais eu foco, mais cresce. Prestem bastante atenção nisso. Mecânica quântica. Quanto mais eu coloco meu foco, mais cresce. O yoga fala alguma coisa sobre isso, não fala? Ou não? Sim, é onde você dá a luz, ele vai ficar grande. Exatamente. Deixa eu ler meu chat aqui.
Milagre da Manhã. Agora estou. Já postei, só não marquei agir, pois não tem. Ah, muito bem, que delícia! Parabéns, cá. A presença traz essa clareza do tempo. É sobre isso, gente. A presença. Ó, isso foi do livro Acordar Síncro, os empresários do Vale do Silício, o horário do pulmão, na medicina chinesa. Só se for para respirar e voltar a dormir. Muito bem, cá. É isso. Então, descanso é a pausa. Gente, começa a colocar isso no dia a dia de vocês. E é muito engraçado porque a gente começa a destoar da maioria das pessoas. E assim, a gente começa a A enxergar gente sente determinadas. errada. E a gente começa a No enxergar começo. determinadas formas que as pessoas não estão enxergando. E a gente lida com a vida com mais leveza. Então, começa a descansar. Começa a ser uma pessoa realmente que descansa. Na hora de produzir, produzir. Na hora de estar com os filhos, estar com o Gente, filho, né? Não dá para estar com tudo ao mesmo tempo. e você vai ter mais energia. Fala, prof. Fala do prana. Fala. Você vai ter Adoro. mais energia, simples assim, entendeu? Ai, ai. Você tá espaço, você tem mais espaço, mas o prana circula. Não, e a gente não fala Você, nem da prosperidade, né? Enfim. então, Mais espaço para criar prosperidade, né? exatamente. Abundância na vida. Uhum. Então, e também, gente, a gente precisa de espaço tanto para trazer energia quanto para eliminar. É prana e apana, né? Nosso ciclo é isso. Ela entra e sai, né? E às vezes, gente, sério, parece besteira, mas tem gente que não para ir no banheiro. Nossa, eu já fui essa Tem pessoa. Eu gente que tratava meu esquece corpo de ir como no máquina. banheiro. Isso é Tratava. sério, isso é a pana. Eu preciso soltar, senão o prana não vem. Vem só Olha. um. Exatamente. É isso aqui, ó. É uma setinha que vai e outra que vem. É isso aqui, ó. Puxa. Tá vendo? A Gi tá falando, eu às vezes sou essa pessoa. E a Gi, ela às vezes se cobra muito, né, pela produtividade, né? A gente já falou sobre isso. Porque é do corporativo, é do mundo, né, gente? A gente precisa. O É. que a gente traz aqui é essa nova consciência, né? E assim, é o que a gente vive, né? É o que a gente prega, é o que a gente vive. Nem sempre dá bom, mas essa semana eu pratiquei bastante e deu muito bom. Hoje eu tô cheia de energia e é sexta-feira. E geralmente sexta-feira eu tô com energia lá embaixo. Então, por quê? Porque eu tive pausas conscientes durante a minha E praticou o semana. desafio Minha Paz, né? A Ah, gente tá claro. ali, ó, tá com o autocuidado em dia. Tá, com o autocuidado em dia. É sobre isso, né? Autocobrança sempre dever, mas o que falta mesmo é a presença. Pronto. Já virou uma chave, já pode ir embora. Mentira, tem mais coisa aqui. É, hoje eu dei dica lá na coisa para presença. Então é isso. É sobre. O descanso é a pausa onde a sabedoria aparece, é o lugar onde o coração pode falar sem a pressa da lista de tarefas. Continuando. A agenda invisível da mãe empreendedora. Gente, olha, aqui eu vou abrir meu coração. O que acontece? Antes, quando os filhos são pequenos, é o leite, é a fralda, é o banho, né? Agora, existe algo aqui que está surgindo que está complicado para me lidar. Eu tô abrindo meu coração. Eu chego com as crianças, a Liz vai brincar, vai fazer as coisas dela, né? E aí eu tenho que colocar a janta e tudo. Então eu chego, tem uma pancada de tarefa que eu preciso, pelo menos, direcioná-los, porque agora eles já vão. Mas assim, começou a surgir uma nova demanda. O Davi quer contar as coisas. E ele quer conversar. E ele quer que eu pare e o escute. E assim, a minha cabeça. Aí ontem eu falei com ele, falei, filho, eu vou parar e eu vou te escutar. Mas deixa a mamãe terminar de fazer todas essas coisas. Ou seja, essa carga mental invisível que a gente carrega, essa lista de tarefa invisível que fica na nossa cabeça, que fica martelando o tempo inteiro. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Um passo a passo. Isso é muito cansativo. E tem hora que ele só quer conversar, ele só quer minha presença, porque às vezes eu tô aqui, mas eu não tô. E eu falo, filho, agora não. A mamãe tá cheia de coisa na cabeça, daqui a pouco eu vou te dar atenção. Então eu tenho olhado muito para isso, né? Porque nem sempre a gente pode deixar a tarefa de lado, porque tem o horário para a criança ir dormir. Então essa é a questão aqui da mãe
empreendedora que é muito desafiador. Às vezes é o arroz que faltou, é a comida do dia seguinte, é o pão que tem que comprar, é o bolo que tem que levar. Então, a gente tem uma demanda mental muito grandiosa com filhos, né? Enfim. Então, porque a gente está cuidando da gente e a gente está cuidando dos outros também. Então, por isso que eu sempre falo, né? Eu sempre começo o meu dia fazendo o quê? Cuidando de mim. Mesmo que eu não me exercite naquele dia, eu faço as minhas orações, eu faço as minhas entregas para Deus, eu converso com Deus, porque primeiro eu preciso estar em mim para depois ir para a demanda da vida, né? Então, hoje, e eu queria muito trazer essa reflexão aqui, porque antigamente as nossas ancestrais, elas carregavam água e lenha, né? Hoje a gente carrega reunião, boleto, planilha, cuidado com os filhos e ainda a pressão das redes sociais. Na minha época, eu tinha babá, né? Minha mãe tinha uma babá e uma pessoa que cuidava dos afazeres da casa. E ela trabalhava fora. Hoje em dia, isso é quase impossível, né? Não é parte da realidade. Então a gente ainda assumiu essas tarefas, né? Que muitas vezes eram delegadas para outras pessoas. Então a gente está cada vez mais acumulando função. Cada vez mais. E ainda a pressão das redes sociais. Todas as vezes que eu encontro com alguém, a pessoa olha para mim, isso aconteceu agora, e fala assim: Nossa, eu preciso muito dar mais foco nas minhas redes, porque elas veem que eu dou foco nas redes, né? E isso é uma demanda invisível, uma carga mental, uma autocobrança invisível que fica aqui, ó, e que a pessoa parece que não relaxa. Eu vivi isso muito, e eu ficava o tempo inteiro. Se eu tinha um minutinho de descanso, eu ia criar conteúdo, né? E a gente não tem descanso, fica chato. Então, o que que eu faço hoje em dia? Eu tenho uma pessoa, gente, que olha pra mim. A Fran sabe, eu tenho reunião editorial, tá tudo programado, meu mês de setembro, daqui a pouco eu vou programar o mês de outubro. Pra quê? Pra tirar essa demanda. Então, mulher, se você puder tirar coisas da sua vida ao invés de colocar, eu fortemente indico, né? Porque a gente está mais sobrecarregada que nunca. E o que que é importante? O que que só você pode fazer? Por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer, cozinhar para os meus filhos. Cozinhar na minha casa. Eu gosto. É pesado? É, às vezes, mas assim, eu gosto de fazer. Então, essa tarefa eu não delegaria. Mas agora, o limpar a minha casa, tem uma pessoa que me ajuda. Entende? É sobre isso. Flan, pode falar. E a pessoa que falou para você, nossa, eu preciso dar mais foco na minha rede, ela tá se comparando a você. É. É. Fala em sofrimento. Tá em sofrimento, né? E acho que não é esse o caminho, né? Não. Bora lá. O descanso como investimento. Descansar gera clareza mental, melhora a tomada de decisão e economiza energia. Então, quantas ideias surgem no banho, numa caminhada ou até num cochilo? Descansa é gestão emocional e também gestão de negócios. Descansar é estratégia, não é luxo. Eu tinha um chefe que ele falava assim, a gente mora no interior, né? Então, nessa época eu morava em Mogi Guaçu, agora eu moro em Sorocaba. E aí ele falava assim, de vez em quando a gente tem que ir para São Paulo só para limpar as vistas. E ele falava isso, e aí ele levava a gente em bons restaurantes ou lugares muito legais para a gente poder limpar as vistas. É o quê? Sair da nossa realidade, sair da nossa rotina, para a gente ver outras formas de viver. A gente vê estar em outras bolhas, né? Obviamente que ele colocava a gente nesses lugares para quê? Para a gente trabalhar mais, para achar que a gente precisava de mais dinheiro e que aquilo era Era a felicidade. estratégia dele. Era a estratégia dele. Mas eu nunca esqueci. Então, às vezes, eu falo com o Henrique, ai, vamos em Campinas, vamos em São Paulo limpar as vistas, né? Olhar coisas diferentes. Isso também pode ser algo. Porque a gente sempre coloca aqui coisas que a gente não precisa investir financeiramente, né? Mas também um bom restaurante, uma comida gostosa, um bom café, isso também traz merecimento para gente. É também um descanso. E às vezes pode ser visto como luxo, né? Mas a gente também merece os luxos da vida. Então é importante a gente trazer isso também. A autocobrança, deixa eu ler meu chat aqui. FOMO. Ai, gente, vocês são familiarizadas com isso aqui? O FOMO, Fear of Missing Out,
parece que você está perdendo algo. Fear of missing out. Sofrer de FOMO. Isso é uma nova tendência que está acontecendo aí. Medo de estar de fora. Eu sinto isso, tá? É, então é importante a gente olhar para isso, né? Olhar para isso. Eu tô olhando aqui. Primeiro obrigação, depois vem a diversão. É, eu, eu penso muito sobre isso, sabe? Primeiro, mas eu acho que a gente pode, em meio à obrigação, ter momentos de pausa. Eu tenho tentado trazer isso no meu dia a dia. Viajar proporciona isso. É isso aí. Di, me conta que no dia que meu filho me disse que essa frase minha mãe também falava, eu notei. Eu não entendi. Me passa aqui depois. Então vamos lá. Descansar é treino. Quanto mais a gente pratica, mais natural fica. Sai muito nesse lugar da permissão, né? Quanto mais a gente vai se permitindo, mais a gente vai se permitindo. Quanto mais a gente pratica, mais natural fica. Pausa não é ausência, é presença, é voltar para o corpo e para o aqui e para o agora. Fran, quer falar alguma coisa? Não, Não? tá É, tudo como, dito. como a gente coloca essas pausas no dia a dia? Eu ia colocar isso aqui, mas eu acho que eu me perdi. Então eu queria trazer a fala, o bastão da fala para você. Como colocar pausas no dia a dia, né? Primeiro, gente, é tirar as coisas da cabeça, como a Ká falou, né? Ela tem ali alguém que coordena a agenda do Instagram dela. Às vezes a gente não tem para pagar essa pessoa, e aí a gente vai organizar isso, entendeu? A gente vai tirar da cabeça tudo que a gente pode tirar da cabeça, nem que seja colocar num papel, num Trello, numa agenda, qualquer coisa, isso já vai ajudar. Porque se você tem ali um ponto de referência que você vai e você já olha e você já sabe o que você tem que fazer, você não vai ficar pensando com medo de esquecer, porque isso acontece muito, né? A gente tem medo de esquecer as coisas que tem para fazer e aí E fica fica pensando nisso o dia martelando, né? inteiro. E atenção, quem tem uma personalidade mais controladora, porque ela quer controlar tudo, então ela não deixa nada sair da cabeça. Então, presta atenção, nisso, porque você não está ganhando nada com isso, a não ser perdendo espaço aí para tudo. Segundo momento, xixi, beber água, fazer as necessidades fisiológicas, a gente tem que respeitar. É preciso respeitar as necessidades fisiológicas. Ponto final. Se você tem dificuldade, se você esquece, coloca um alarme, fazer xixi, coloca um alarme, tomar água. Tudo hoje a gente tem saída. Tudo, se você falar não consigo, é uma desculpa, porque quem não tem um alarme para colocar para te avisar, né? Então é isso. É, fazer as coisas na hora das coisas. Fazer Presença. as coisas na hora das coisas. Então, agora vocês estão aqui. Se eu ficar no meu celular, eu não estou aqui. Se eu ficar, pensando no que eu vou fazer no almoço, eu não estou aqui. Então, esteja aqui presente. Se você, Inteira. tudo que você se disponibiliza a fazer, esteja presente de forma inteira. De forma inteira, não sei se você fala, inteiramente presente. E se corrige, gente. Ah, mas eu não consigo, eu tô sempre pensando em outra coisa. Essa outra coisa normalmente é futuro, isso é ansiedade. Então vai praticando. Opa, tô lá, mas ri, gente, de forma integral. É Obrigada. isso, inteira. É isso. Volta, ri de você. Oi, já tô lá na China de novo. Deixa eu voltar aqui para a presença. Fala com você na cabeça, sabe? Descontrai. A gente tá aqui para viver a vida com prazer, sabe? Não é para ser quartel-general. Ai, meu Deus do céu, eu não tô na presença. Não, a gente tá aqui aprendendo, gente. Se a gente não estivesse aprendendo, a gente estava lá, ó, só mandando energia boa. Coitados, estão lá na guerra, numa guerra feia. Eu tô aqui falando assim, desculpa. Mas
a gente estaria em outro plano, né? Em outra dimensão, se a gente não estivesse aprendendo. Então, vamos aprender com alegria, vamos aprender com prazer. Fazer atividade física, tomar um solzinho, ficar perto da natureza. Então, eu falei para cá esses dias, num áudio, que foram 6 coisas, eu acho, que é coisas que trazem energia, que revigoram a energia, tomar Natureza, água, natureza, sol, exercício, exercício físico, alimentação, meditar, a meditação, a respiração, né? Fazer pausas para respiração e tal. Igual a Ká falou, o professor dela parava a cada 1 hora e meia, 20 minutos, né? Se você tem essa oportunidade, faça isso. Se você não tem essa oportunidade, na hora da sua pausa, pausa. Come com presença. Olha para sua comida, sente as texturas, olha para as cores, se conecta com isso, sabe? Isso é prana. É, final de semana. É final de semana. Cara, isso é muito importante. O final de semana não é o tempo que é de descanso. Então descansa, brinca com os seus filhos, joga alguma coisa. O que que você ama fazer? Não sei, descobre. Começa a fazer várias coisas para você descobrir o que você ama, para você fazer mais. Não tem coisa mais rica para gente do que fazer o que a gente ama, fazer mais o que a gente ama. Eu já experimentei, já fiz bordado, pintura, já pintei mandala. Eu já fiz de tudo para descobrir o que eu gosto. Ainda não tô assim, eu gosto de montar quebra-cabeça. Por enquanto é esse que tá ganhando. nossa, eu E eu ainda não descobri. Eu e acho no que eu gosto de ficar com meus inverno, filhos, eu gosto de ficar ali só olhando eles. Eu acho tão bonito. Eu acho. Ah, eu já fiz japamala também. Essa aqui, inclusive, foi eu que fiz, ó. Mas eu gosto de ficar olhando meus filhos. Eu fico só olhando, meus filhos e meus bichos. Isso me descansa. Ficar isso me olhando descansa eles. também. Eu faço isso todos os dias. Eu É, almoço, a gente solta os bichos no quintal, fica olhando e a gente só fica olhando. eu gosto de fazer Todo isso. dia, Isso todo realmente me santo descansa. dia. Ver meus filhos brincando, ver meus filhos vivendo, ver o tanto que eles são cheios de vida. Isso para mim é um prazer. Mas é legal descobrir um prazer assim, né? Para você. Para mim era trabalhar, hoje em dia não é mais. Mas é No verdade, inverno, gente, a eu gente fico montando precisa tirar o quebra-cabeça trabalho do lugar de ator principal da nossa vida. da E eu vida. trouxe isso para a Fran, né? Foi uma consciência que ela também me trouxe, que eu não sou o meu trabalho. E realmente eu não sou o meu trabalho. E por mais propósito e por mais legal que o meu trabalho seja, eu não sou o meu trabalho. Então é sobre isso, né? Mais Fazer alguma mais o coisa, que você Fran? ama. Acho que isso tá bom, né? Já Então temos tá bom. muita coisa. E é tudo É, coisa que a gente consegue colocar na nossa agenda, viu? gente, é permissão. É É. começar e se permitir. Ser diferente também, né? Começa pouquinho e aos poucos vai aí se empoderando, ancorando essa nova energia. Então, dia 7/9 a gente começa uma nova turma que é com a lavanda, que é maravilhosa, que descansa, que Que é no eclipse. que é no eclipse em peixes, que traz uma questão do terceiro olho muito grande, uma potência espiritual muito grande. E Lavanda fala de morte e renascimento. Eu estava conversando com uma das minhas colaboradoras, vamos dizer assim, e aí eu trouxe para ela, olha, o que que é que você precisa tirar da sua vida para que o novo chegue? A minha mãe me ensinou que assim, ó, quando a gente compra uma roupa nova, a gente tem que tirar pelo menos duas do armário. E eu queria muito que vocês levassem, porque eu acho isso muito, muito fantástico, essa sacada. Pensassem, às vezes a gente fica querendo o novo, mas a gente não deixa, não tem espaço para o novo entrar. Então começa a pensar o que que é que você precisa tirar da sua vida para que o novo se apresente. E a lavanda ajuda a gente, a ter consciência, dois, a ter presença, três, a ter consciência espiritual, né? E consciência também de si própria. E quatro, a lavanda ajuda ela traz a morte para que o renascimento aconteça, né? Então vai ser no eclipse, como vocês sabem,
eu sempre trago as ervas, né? Eu faço um estudo astrológico, então eu sempre trago as ervas de acordo com o que está acontecendo na astrologia, tanto no céu quanto na terra. Então, vai ser muito especial. E eclipses são portais de transformação. Então, vai ser muito poderoso. E eu sinto que a lavanda vai levar a gente para um lugar de calma, sabedoria e feminino, tá? Além da questão da lavanda também preparar o útero para a maternidade, né? Tem tudo a ver, né, gente? A morte e o renascimento, a vida, né? Trazer vida aí. Então, a nossa próxima turma é agora, dia 7/9. E não posso deixar de convidar vocês para o Inspira Mulher, que são 7 dias aí para você voltar para si mesma, 15 ferramentas maravilhosas. É um autocuidado na palma da mão, rápido, fácil, muda a energia na hora, assim como a nossa comunidade do autocuidado, que tem lá aulas de yoga, tem reiki, tem as nossas revitalização e cura. Então, tudo aqui é para você não Tem ter desculpa. pockets. Tem Tem pockets, pockets. exato. Tudo aqui é para você não ter desculpa, para você priorizar a si mesma e o seu autocuidado. É tão bonito, eu tô vendo como se a gente tivesse criado realmente um ecossistema, né, para sustentar tudo o que a gente vive na prática, né? Bate aí, amiga. Igual aquela figurinha do Instagram. Então comece hoje, comece agora, comece por dentro, comece pelo útero. No útero é a nossa primeira casa, a morada da nossa energia vital, é o centro de poder e é a matriz da vida. Então, se você se sente perdida, eu fortemente recomendo que você comece pelo útero. E eu também forte recomendo que você comece com a gente, porque é algo que a gente sabe fazer e é algo que a gente bate aqui, é algo que a gente vive. É algo que está ancorado na nossa energia desde 2023, junto com a Fran, mas a jornada já acontece aí desde 2021. É isso. Muito obrigada. Um beijo. Vai. Feliz sexta. Obrigada, obrigada. E Fran, depois vocês vão lá fazer a vivência Tchau. da Fran, tá? Eu já tô doida Tchau, para tchau. fazer, tô sentindo Tenho falta. aula. Vou embora. Tchau. Beijo, tchau.